Eu tive contato com o Douglas, e eu tive contato com o Douglas pela vez que eu conheci o Pimentel. Foi através dele que eu conheci a igreja adventista, estudando com ele. Então, se não fosse ter conhecido o namorado da Kátia, que me levou para casa da Nalva para estudar com o Pimentel, não teria conhecido o Douglas, não teria conhecido vocês. É simples assim. Então, vocês foram, Então, eles foram importantes para mim. O Pimentel na parte espiritual, Douglas na parte profissional. Então, um marcou para mim espiritualmente, um profissionalmente, e o Eliseu fisicamente, que me batia nos jogos de quinta-feira. Pois é. Essa foi boa. Então, 3 nomes nessa igreja aqui me marcaram. Mas vamos lá, pessoal. O importante hoje é que sejamos marcados pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, vamos ao texto nessa manhã que está no livro de Marcos, no capítulo 5. O importante é sairmos daqui marcados pela palavra do Senhor, pela atuação do Espírito Santo na igreja. E eu senti uma esfera de adoração maravilhosa enquanto nós louvávamos aqui a capela. Amém. Amém. A capela, os instrumentos, foi algo muito bonito. Eu tenho certeza que o céu, todo o céu se inclina quando a adoração é feita dessa forma. Não algo só dos lábios, mas algo que brota do coração. Se você achou, você vai dizer amém. Alguns disseram aí, outros disseram amém. Se você achou, diga eu achei. Tá certo? Então, achou, diga eu. E se você não achou, diga não. Não achei. Simples assim. Então, vamos lá. Enquanto você aí procura, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, vamos pedir a Deus em oração, para que você encontre o texto bíblico e todos possamos ler, ok? Então vamos curvar a fronte, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela atuação do Santo Espírito nessa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. A tua palavra diz que quando o Senhor fosse erguido, o Senhor trairia muitos, o Senhor atrairia muitos a ti. E isso, Pai, se cumpre nessa manhã, porque a tua igreja, o teu povo hoje foi atraído à tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar. E que o Senhor seja louvado através da nossa adoração. Senhor amado, nós estamos tocando em algo que é perfeito, isto é, a sua palavra, Senhor. E nós não podemos tocar em algo perfeito sem que antes peçamos a tua permissão, Senhor. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, permita que abramos e leiamos a tua palavra nesse momento, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que ela não volta vazia e que seja cumprido isso nessa igreja hoje, Deus. Que ela toque em nossas mentes, toque em nossos corações e que não seja, Deus, uma mensagem de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a tua vontade para a vida do teu povo, Senhor. Pai, que sejamos esvaziados de nós mesmos nessa manhã e sejamos preenchidos por Ti. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. No capítulo 5 de Marcos está escrito, a partir do versículo 1. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, obrigado, irmão. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamou com grande voz, e disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes, por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, diz o versículo 11, andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-no para aqueles porcos, para que entremos nele. Ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegaram-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus territórios. Vamos dar uma parada por aí. A gente vê nesse texto que Jesus, ele tem um encontro com esse homem. E se você já leu a Pena Inspirada, se você já viu como é esse encontro, a Bíblia diz que Jesus, ele dá algumas explicações, ele conta algumas parábolas no capítulo anterior. E a parábola que é mais enfática aqui, no caso, é a parábola da semente. E aí ele explica para os discípulos, ele diz ali mais algumas parábolas, e ali ele fica se despedindo da multidão em cima do barco, enquanto o barco vai saindo da margem. A Bíblia já diz que nesse intervalo, eles são acometidos por uma grande tempestade. E a Bíblia diz que Jesus, ele está dormindo ali na polpa, ele está dormindo ali na ponta do barco, e diz o texto que ele se levanta e ele diz assim: cala-te, aquieta-te. Ele só ordena e os ventos ficam fracos, as ondas diminuem, e eles dizem assim: nossa, quem é esse que até as ondas e o mar lhe obedecem? E aí nós chegamos nesse contexto, nós chegamos no texto que nós lemos agora. Jesus então, ele chega ali, naquele lugar, o território de Gadara, e nesse local a Bíblia diz que sai um homem então, alguns textos de outros livros dizem que são 2 homens, e Mateus diz que são 2 homens, mas isso não importa, o que importa é o que Deus faz, não importa a quantidade. Mas o fato é que esse homem, ele vem correndo na direção de Jesus, ele vê Jesus de longe, os discípulos olham para aquele homem olha para os discípulos, Jesus olha para aquele homem olha para Jesus, e aquele homem então ele sai correndo ali numa velocidade tremenda na direção de Jesus. Aquele homem ali com as suas cadeias quebradas, aquele homem ali seminu, aquele homem ali todo barbado com as unhas grandes, uma coisa medonha, correndo na direção de Jesus. Bom, eu não sei vocês, mas os discípulos correram, e correram muito. Eles correram, e quando eles chegaram a uma distância segura, eles perceberam então que faltava uma pessoa. Eles perceberam que Jesus não estava com eles. Então eles voltaram para ver o que tinha acontecido com Jesus, pensando que talvez o homem tivesse avançado em cima de Jesus, dominado Jesus, quem sabe, não sei. Mas o fato é que eles voltaram até lá. E Jesus, nesse intervalo, tem esse diálogo com esse homem. Sabe, meus amados, eu fico analisando essa história. E essa história ela traz reflexões para a minha vida. Essa história ela traz lições para mim nessa manhã, e eu espero que ela possa trazer lições para você também. Porque analise comigo. Jesus, ele cruza um mar de circunstâncias, ele vence ondas, ele vence tempestades para ter um encontro com o homem. Porque ele não cruzou aquele mar, ele não cruzou aquele lugar do nada. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito, tudo que Jesus fazia tinha um objetivo, e o único objetivo que era engrandecer o nome de Deus, amém? Amém. Esse era o único objetivo. E naquele momento Deus precisava resgatar alguém. A primeira lição que Deus me traz, a primeira lição que Deus me ensina quando eu leio esse texto, é que Jesus, ele estava lá na eternidade, Jesus estava lá no terceiro céu, Jesus estava no trono da glória. Mas ele cruzou um mar de circunstâncias, ele teve que nascer, ele teve que viver, para que ele pudesse salvar a você e a mim, amém? Amém, Senhor. Ele teve que mudar a situação, ele teve que sair de onde estava. Ele teve que vencer problemas, dificuldades, tudo isso para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Era necessário que Jesus atravessasse e fosse até o outro lado e encontrar aquele homem. E a Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar, aquele homem olha para Jesus, e Jesus olha para aquele homem corre desesperadamente na direção de Jesus. Sabe, eu fico imaginando eu, como pessoa, como muitas vezes eu faço isso também. Eu tenho cadeias, eu sou cheio de cadeias, cheio de correntes, cheio de coisas que me impedem de ter um encontro com Deus. E às vezes eu olho Jesus de longe, Jesus também me olha de longe, porque a Bíblia diz isso. Em Jeremias 31:3 ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. De longe Jesus me olha, e de longe eu olho para Jesus também.
E eu não sei vocês, mas eu também corro na direção de Jesus como esse homem correu. Talvez você tenha vindo nessa manhã aqui nessa igreja com uma cadeia de circunstâncias, uma cadeia de problemas, e você ficou preso e você talvez não estivesse aqui. Mas o Espírito Santo prevaleceu, Deus foi mais forte e por isso você está aqui nessa manhã. Amém. Amém. Amém, Senhor. Mas tem um detalhe, meus amados. Quando esse homem, ele olha para Jesus, nesse instante em que ele olha para Jesus, não é a legião que está olhando para Jesus. Quem está olhando é o homem. No momento em que aquele homem tem um contato visual com Jesus, volta-lhe à mente um pequeno lampejo de consciência. Alguns acreditavam, alguns podiam acreditar que quem correu na direção de Jesus foi a legião, mas não foi. Quem corre na direção de Jesus é o homem. Só que quando Jesus está chegando perto de ter um encontro com o homem, quando o homem está se aproximando de Jesus, aquele homem talvez ele estivesse se aproximando para dizer assim: Jesus, me salva, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver desse jeito, com esses pecados, com esses temores, com essas aflições, com essas doenças, eu não aguento. Mas o fato é que quando ele se aproxima de Jesus, ele não pede cura, ele não pede uma solução para o seu problema. Ele simplesmente diz assim: que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo, viestes perder-nos antes do tempo, eu te peço que não me atormente. É isso que ele diz. Sabe, meus queridos, isso também me traz uma lição, isso também me traz um ensinamento. Muitas vezes eu olho Jesus como esse homem de Gadara olhou. Eu olho de longe. E aí quando eu olho de longe também tem um lampejo dizendo assim, no meu íntimo dizendo assim: eu preciso adorar esse Deus, eu preciso me aproximar desse Jesus, eu preciso ter um contato com Ele. E aí eu vou correndo mesmo com cadeias, mesmo com os meus cabelos compridos, com a minha barba por fazer, com as minhas unhas grandes, ou seja, totalmente revestido pelo pecado que me atormenta. Mas quando eu chego perto de Jesus, e Jesus então se aproxima de mim, como Ele está se aproximando nessa manhã para trazer uma palavra de acordo, de encontro com a vontade dEle para a minha vida, eu digo: rogo-te, Senhor, que não me atormentes. Sabe quando isso acontece? Isso acontece todas as vezes que eu vou ter um encontro com Jesus e a palavra dEle é aberta, e eu não aceito a palavra dEle para mudança na minha vida. Sabe, nós somos chamados para refletir o caráter de Jesus. Nós somos chamados para se parecer com Jesus. E quando Jesus voltar, Ele vai dizer assim: olha, esse é meu filho, esse parece comigo, realmente eu vou levá-lo para o céu, porque ele está se parecendo comigo. E é por isso que a palavra do Senhor é aberta todas as manhãs de sábado. Por isso que ela é aberta todas as noites de domingos e quartas-feiras. E todas as vezes que a palavra é aberta, eu quero que você entenda isso, porque é isso que Deus me explicou através desse texto. Todas as vezes que eu abro a palavra de Deus, todas as vezes que eu tenho um encontro com Deus, eu sou o endemoniado de Gadara. Todas as vezes que a palavra é aberta, eu entendo que eu preciso correr até Jesus. É isso que eu quero dizer para você. Não estou dizendo que você está endemoniado, não é isso. Eu estou dizendo que todas as vezes que a gente olha para Jesus, a gente vê a necessidade que nós temos e do que Jesus pode fazer por nós. Porque quando aquele homem olhou para Jesus, ele falou assim: ali tem salvação, ali tem mudança, ali vai ter solução para o meu problema. E todas as vezes que você e eu abrimos a palavra, nós temos que correr na direção de Jesus. Nós temos que correr desesperadamente. E quando nós chegarmos perto de Jesus, aí é que entra um ponto importante. Quando nós nos aproximamos então de Jesus, nós não podemos chegar até Ele e dizer assim: que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo. Ou seja, essa mensagem que você está me dizendo, essa mensagem que você está trazendo para mim hoje, eu não preciso dela, ela não vai surtir efeito na minha vida. Eu já ouvi essa pregação milhares e milhares de vezes, eu já ouvi os louvores aqui muitas e muitas vezes, já não surte mais efeito para mim. Mas não, meu amado. Nós não fomos chamados para correr na direção de Jesus e quando chegar até Ele, frente a frente com Ele, dizer uma coisa dessa. Sabe, eu fico lembrando de um outro contato de um homem que precisava falar com Jesus também.
No capítulo 8 de Mateus, se vocês puderem olhar comigo lá. A partir do versículo 1, diz o seguinte: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso, eu adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém? Amém. Esse texto narra a história de um homem leproso, um homem que precisava de uma mudança para a sua vida. Eu fico imaginando durante quanto tempo ele ficou ali. Porque Jesus estava em cima do monte, Jesus estava ali ensinando as multidões, era o sermão do monte e é o maior discurso de Cristo. E nesse sermão eu fico imaginando aquele homem decidindo o que ele deveria fazer. Porque do jeito que ele estava, ele ia morrer, porque ele era leproso. Se ele atravessasse a multidão, o que ia acontecer com ele? Ia morrer também. Porque qual que era a lei do leproso se ele se aproximasse de uma pessoa limpa? Deveria ser apedrejado. E esse homem então ele fica num impasse. Ele fica então pensando: o que é que eu vou fazer? Se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu for ter encontro, se eu tentar falar com Jesus eu vou morrer. E ele falou assim: olha, é melhor eu morrer tentando do que ficar aqui parado esperando a morte chegar. Jesus então ele se levanta, ele começa então a descer o monte. E eu fico imaginando aquele clarão se abrindo, as multidões tentando de repente pegar pedras no chão, e aquele homem começa a andar na direção de Jesus, e ele merecia ser apedrejado, porque ele não estava balançando um sino gritando imundo, 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 ele não gritava isso. Ele só andava na direção de Jesus, e aquele clarão ia se abrindo, porque ninguém queria tocar no homem, mas também ninguém queria matar o homem na frente de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode. Sabem, se a gente for analisar, são duas pessoas que precisavam ter um encontro com Jesus. Duas pessoas que correram na direção de Jesus. É bem verdade que na história do Gadareno, é bem verdade que lá Jesus ele efetua a cura. Mas a grande verdade é que o homem não disse para Jesus o que ele queria dizer. Porque no momento em que ele corre na direção de Cristo com o seu lampejo de consciência, quando ele chega perto de Cristo, a legião toma de novo conta da mente dele, e ele não consegue dizer: Jesus, me salva. Tudo que ele diz é: que tenho eu contigo? Ou seja, eu não tenho nada para tratar com você, Jesus. Sabe, meus amados, o que eu entendi lendo esse texto? Que são dois encontros com Jesus e duas frases que eu e você podemos dizer. Sabe, certa vez Elias ele disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ainda andarei no caminho de Deus e andarei no caminho de Baal? Decide. Sabem, esses dois encontros, eles trazem para mim uma reflexão de duas coisas que eu posso dizer para Jesus. Quando Jesus ele abre a palavra, quando ele mostra algo que eu preciso mudar, eu posso dizer assim: Jesus, se tu quiseres, Senhor, me dá força, porque o Senhor pode me purificar. Senhor, eu não aguento mais viver dessa forma, mas o Senhor é atuante, o Senhor atua, o Senhor é poderoso. A sua palavra diz que todas as coisas nós podemos em Ti, porque nos fortalecemos no Senhor. Nós somos fortalecidos na força do Seu poder, Senhor. Me ajuda a vencer os meus pecados, me ajuda a vencer os meus temores. Ou talvez, quando eu estiver chegando perto de Cristo, Ele abre a palavra e diz assim: Wagner, você precisa mudar isso na sua vida. E eu falo: Jesus, que tenho eu contigo? Vieste perder-me antes do tempo, Senhor, não me atormente, essa palavra não é para mim não, eu não consigo mudar isso agora. Eu não consigo abandonar isso. Eu sei que o Senhor está perto de voltar, mas eu quero esperar um pouco mais. Eu quero esperar o decreto.
É isso que eu quero esperar, Senhor. Quando eu vejo que o Espírito Santo está quase se retirando da terra, aí eu vou lá, pego um pedacinho dele, pego a unção dele, fico ali junto com o povo. Mas agora não, Deus. O que tenho eu contigo nesse momento? Eu não posso mudar isso agora. Me apraz, me faz bem. Sabe, meus queridos, nós somos chamados, como eu disse, para ser semelhantes a Jesus, para refletir o caráter de Jesus. E sabe, através da adoração aqui, através do louvor que nós entoamos, eu fiquei imaginando como não será na eternidade quando estivermos todos de pé, cantando o Cântico de Moisés. Você já decorou o Cântico de Moisés? Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Rei das Nações. Você nunca aprendeu? Então você, como adventista do sétimo dia, tem que decorar esse texto. Porque a Bíblia é categórica. Lá em Apocalipse ele diz claramente que o povo santo, o povo salvo, estará um dia diante de Deus cantando o Cântico de Moisés. Procure no livro de Apocalipse esse texto. Você vai encontrar lá. Então eu e você, refletindo o caráter de Cristo, nós estaremos lá naquele dia cantando esse Cântico de Moisés. Mas para que eu e você estejamos cantando esse maravilhoso cântico, é preciso que todas as vezes que a palavra do Senhor for aberta, para a honra e glória dele, com a mensagem para a transformação do meu caráter, do seu caráter, nós temos que dizer assim: Senhor, me purifica que eu preciso mudar isso. Se tu quiseres, Senhor, o Senhor pode me purificar. E sabe o que Jesus vai responder? Ele vai dizer: quero, com certeza, fica limpo agora. Amém? Amém mesmo. Pode ser que muitas vezes nós caiamos, meus amados, falhemos, nos desviemos. Mas a palavra do Senhor, ela traz promessas maravilhosas. Eu fico olhando as promessas que o Senhor faz na palavra dele. Eu fico pensando: puxa vida, Senhor, como eu sou teimoso, como a minha cerviz é dura, como o meu pescoço é endurecido, e ainda assim o Senhor continua tendo misericórdia de mim. Quando eu peco, Jesus ele fala assim que, por amor dele, ele esquece as nossas transgressões, ele não se lembra mais. A palavra dele diz que quando eu me desviar para a direita, ou quando eu me desviar para a esquerda, ele diz que o Espírito Santo vai tocar no meu ombro e vai dizer assim: olha, Wagner, não é direita, não é esquerda, esse é o caminho, andai por ele, o caminho é esse aqui. Olha o Deus que eu e você servimos, meus amados. O Deus que nos conduz, o Deus que nos guia. O mesmo Deus que diz assim: olha, eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, eu tenho pensamentos de bem e não de mal, mas você não consegue entender tudo agora, Wagner. Você não consegue entender tudo agora porque os meus pensamentos são aqui do alto, os meus caminhos são aqui do alto. E os teus pensamentos, Wagner, são da terra. Os teus caminhos são terrenos. Você não vai entender os meus caminhos. Foi por isso que Deus pediu para que eu e você confiássemos nele. Tem um pedido que ele faz em Provérbios que ele diz assim: Wagner, dá-me, filho meu, o teu coração. Quem aqui entregou o coração para Jesus? Amém. Só esses? Bastante gente. O resto está guardado no coração, com certeza. Porque se você está aqui é porque você entregou o coração a Jesus. Tenho certeza disso. Mas ele diz assim: olha, filho meu, dá-me o teu coração. Só que ele não pede só o coração, ele fala assim: dá-me o teu coração e eu quero que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Não basta eu dar o meu coração a Jesus. Talvez você esteja aqui nessa manhã porque, com certeza você está aqui nessa manhã porque você entregou o seu coração a Jesus. Mas além de entregar o coração a Jesus, é preciso um pouco mais. Ele fala assim: se agrade no caminho, no plano que eu tenho para você. Se agrade no que eu tenho preparado para você, confia em mim. A pessoa que está pedindo para que você confie nela não é um mero mortal, mas é alguém que morreu para salvar você e eu. A igreja diz o quê? Amém. Sim. Não é qualquer pessoa, não é qualquer ser humano, meu amado. Então olha, o que Deus veio dizer para você e para mim nesta manhã é o seguinte: que todas as vezes que Deus falar com você através do Espírito Santo, através da palavra dele, que eu possa dizer: Senhor, me ajuda a mudar. Senhor, me ajuda a refletir a sua palavra, que a sua palavra seja um espelho para mim.
Quando você olha no espelho, você não olha para ver se, quando você acorda de manhã, você não dá uma olhadinha, primeiro para ver se tem uma barba do lado, se tem uma remela, se o cabelo está fora do lugar, não olha? Ou você sai para a rua sem olhar no espelho? Hã? Quando você vai encontrar a namorada, você vai encontrar a namorada, vai encontrar o marido, você vai de qualquer jeito? Não vai, né? Depois que casa pode até ir, não pode? Pode ou não pode? Pode, mas não deve, né? Mas o amor tolera às vezes, né? O amor aguenta às vezes. Mas o fato é que você se prepara, meu amado. O fato é que você quer o melhor, você quer estar no melhor aspecto possível, porque você vai encontrar uma outra pessoa que você acha, você tem certeza que merece o seu melhor. Sabe, meu amado, eu faço isso para minha esposa, você faz isso para sua esposa. Eu deixo a minha casa bagunçada, mas quando ela está perto de chegar, eu arrumo tudo. E não arruma para ver. Os homens riram, tem homem que faz isso, ó. Com certeza. Mas o fato é que você deixa a coisa agradável para alguém que você julga importante para você, não é isso? Você melhora o aspecto seu, você melhora o aspecto da sua casa, de repente, do local onde você está, porque você sabe que vai vir alguém ali importante que merece o seu melhor. E se você pode fazer isso para sua esposa, se você pode fazer isso para sua namorada, até para o seu patrão, por que não para Deus? Muito mais para Deus. Porque Deus é muito mais importante que a minha namorada, que a minha esposa, que o meu patrão, é muito mais importante. E é esse Deus que está esperando que eu faça todos os dias o meu melhor. E todas as vezes que eu ver algo na palavra de Deus que eu preciso mudar, eu sinto que Deus está falando comigo hoje, eu preciso mudar isso. Deus me ajuda, eu quero mudar para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém? Sabe, meus amados, nós cantamos o primeiro hino, que é Restaura. E eu não sei o que você precisa restaurar nessa manhã. Mas além de uma restauração, nós precisamos de ainda uma coisa mais importante que nós vamos louvar nesse momento. Eu não vou mais me prolongar, eu nem sei que hora que eu deveria ter acabado. Mas qualquer coisa que eu diga além agora vai ser do homem. Porque tudo que Deus tinha para dizer para você nessa manhã, eu tenho certeza que Ele já disse. Amém. E se Ele quiser dizer mais alguma coisa para você ainda hoje, Ele vai dizer. Eu não sei como. Através de louvor. Deus ainda vai falar, porque o nosso Deus é vivo, amém? Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos louvar a Deus agora, pedindo para que Ele venha nascer no nosso coração. Se coloque em pé, Estou aqui com a minha amiga irmã Solange, nasce em mim. que veio visitar o Limão. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo, viu? Amém. Quer dar um recado aqui? Eu quero dizer que eu estou muito feliz, que eles me receberam muito bem, como se eu já fizesse parte da família desde o primeiro dia que eu visitei a igreja adventista. Amém. E você já é bem-vinda, viu? Amém. Louva o Senhor. Peguei de surpresa. Grita isso aí mesmo, irmã. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim. Nasce em mim e me salva. Deus. Deus ouve a minha oração.
nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva minha vida. Nasce em mim mais uma vez. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva minha vida. Nasce em mim, salva minha vida. Nasce em mim, salva minha vida. Eu não sei até hoje se essa música ela é um pedido ou se ela é uma confirmação. Eu não sei se você entrou aqui com um pedido ou uma confirmação. Se você entrou aqui dizendo: o Senhor, Ele ouve a minha oração, Ele nasce em mim e Ele me salva. Ele nasce em mim, Ele nasce, Ele apaga o meu pecado. Ou se você entrou aqui pedindo: Senhor, ouve a minha oração, Senhor, nasce em mim, me salva, apaga, Senhor, o meu pecado. Eu não sei de que forma essa música ela tem impacto para você nesse momento. Mas independente do impacto que ela vai ter, vai ser para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. De quem? José Paulo. Obrigado, Senhor, por nos trazer esse maravilhoso lugar para te adorar. Amém. Senhor amado, nós vimos nessa manhã 2 homens que correram na tua direção. Só que só um deles fez um pedido especial, só um deles pediu mudança. É bem verdade que os 2 foram salvos para a honra e glória do teu nome. Mas muitas vezes nós, Senhor, quando nos aproximamos, em vez de pedir para sermos purificados, nós escolhemos não ter um compromisso com o Senhor, uma mudança de vida. Amém. Senhor, pedimos que o Senhor possa abençoar e fortalecer cada vez mais essa igreja do bairro do Limão. Amém, Senhor. Senhor, ela foi colocada aqui com um único objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Amém. E ela tem louvado o seu nome ao realizar esse trabalho, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um. Que o Senhor possa não, nós queremos que o Senhor abençoe a cada um. Amém, Senhor. Que eles sejam luz onde quer que eles estejam. Amém. Que eles possam a cada dia, que eles a cada dia reflitam mais e mais o teu caráter, Senhor. Amém. Nesse momento, ó Pai, nós estamos indo embora. Nós queremos pedir nesse momento oração para o aniversariante. Que o Senhor possa abençoar o irmão que está fazendo aniversário, que o Senhor possa dar cada vez mais anos de vida a ele. Amém. E que cada ano de vida, Senhor, ele possa cada vez mais brilhar por Ti, Senhor. Amém. Pai, nos despeça agora na companhia dos Teus santos anjos e dá-nos um sábado deleitoso na Tua presença, pois nós o pedimos, não por nossos méritos, mas em nome de Jesus, aquele santo que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Permanece em mim. Vamos louvar o Senhor. Sai louvando a Deus. Que o Espírito Santo possa continuar em nossa vida.